Bom dia, boa tarde, boa noite, gente querida. Como vão vocês? Estamos numa nova série, a série de Salmos, e eu te convido para que você possa todos os dias estar conosco nesse café espiritual, para que juntos possamos meditar nessa série tão linda, que são cânticos, cânticos para a nossa jornada de fé diária. Então, hoje nós vamos começar pelo Salmo 1. E já percebemos que tem dias que nós transbordamos de alegria, tem dias que a gente chora em silêncio, tem dias que a gente ora pedindo a Deus a direção, e tem dias que a gente só consegue dizer: Senhor, me ajuda. O livro de Salmos, irmãos, vai nos ensinar que Deus ele não está procurando palavras bonitas, ele está procurando corações sinceros. E ao longo dessa série, nós juntos queremos descobrir que o livro de Salmos, eles são muito mais do que poemas antigos. Eles são orações vivas, eles são cânticos de guerra, eles são declarações de fé, eles são lágrimas de pessoas reais, transformadas em adoração e em profecias que vão nos apontar, nos vão levar para Cristo. Então, bora lá? Vamos começar pelo Salmo 1, a porta de entrada nesse dia de hoje para a nossa jornada espiritual desse livro tão belo que é o livro de Salmos. Então, Salmos 1:1, muito conhecido, foi o primeiro salmo que eu ensinei aos meus filhos. E eu pedia sempre para que eles copiassem, para ficar gravado nas suas mentes, mas orando para que ficasse gravado também em seus corações. Ele vai dizer: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Se a gente for fazer uma introdução ao livro de Salmos, ele é conhecido pelos judeus como Terrilim, significa louvores. Não sei se exatamente, né, a pronúncia seria essa, mas nós entendemos e sabemos que é o maior livro da Bíblia, 150 salmos escritos, não é? Em aproximadamente 1000 anos de história de Israel. Então, os autores, Davi, muito conhecido, Asaf, os filhos de Corá, Moisés, Salomão, e eles eram usados no culto, na adoração, nas celebrações, nas peregrinações e até naqueles momentos de crise, né, de Israel. Então, muito mais do que livros de cânticos, vão revelar a nós o coração de homens diante de Deus e o coração de Deus revelado a esses homens. O Salmo 1, então, ele é colocado como a entrada do saltério. E ele vai funcionar como uma porta, né, para todos os demais salmos. Então, antes de falar sobre adoração, de batalha espiritual, de arrependimento, de louvor, de restauração, é como se Deus estivesse apresentando para nós uma pergunta: qual o caminho que nós estamos escolhendo seguir? Salmos vai nos mostrar que existem duas estradas: o caminho dos justos e o caminho dos ímpios, dos pecadores. Então, essa verdade, irmãos, ela aparece em toda a palavra de Deus, em toda a Escritura. O Antigo Testamento, em Deuteronômio 30, vai dizer: os céus e a terra tomo por hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida. Desde Gênesis até Apocalipse, Deus vai apresentar a nós, homens, a responsabilidade de escolher o caminho. Essa responsabilidade é individual, né? Personalíssima. Então, o Salmo 1, ele vai nos dizer que o justo ele vai ser definido pelas companhias que ele vai evitar. Porque ele diz: não anda, não se detém, não se assenta. Então, é uma progressão, não é verdade? O pecado, ele raramente começa com uma queda repentina. A gente já falou sobre isso.
Ele começa com pequenas concessões. Uma concessão aqui, não tem nada a ver ali, o que tem a colar, e quando a gente vê, a queda é inevitável. Então, amados, a influência, ela às vezes pode ser mais perigosa do que a perseguição do mundo, porque a influência ela vem sorrateiramente, vem em conselhos errados, não é? O que ouvimos continuamente vai moldar aquilo que nós vamos nos tornar. Então, é preciso sermos vigilantes. O justo ele vai ser definido pela palavra que ele ama, porque o salmista vai dizer: antes tem o seu prazer na lei do Senhor. Então é a marca do justo, né? Não é só evitar o mal, mas é amar a presença, é amar a palavra de Deus, como a gente sempre fala aqui, é a nossa bússola. Então o termo meditar significa refletir continuamente. A gente sempre fala, não basta ler, é necessário meditar na palavra, não é? Se alimentar espiritualmente dela. Então, encontrar prazer, onde muitas pessoas vão encontrar o quê? Uma obrigação de religiosidade. Não é isso, né? A vida, ela vai ser alimentada diariamente pela palavra de Deus. Então nós vamos produzir frutos, mesmo em tempos difíceis. Porque o salmista vai declarar: será como a árvore plantada junto a ribeiro de águas. A árvore ela não vai depender das circunstâncias externas. Por quê? Porque a força ela vai vir da profundidade das suas raízes. Se estamos fundamentados no Senhor, estamos fundamentados na palavra, dali virá a nossa força, do Senhor e da sua palavra. Então, o segredo não vai estar nos galhos, né? na sua aparência. O segredo estará na fonte, aleluia. Quem permanece ligado ao Senhor, ainda, amados irmãos, que atravesse desertos, não vai perder a capacidade de frutificar. E, terminando, então, vai nos dizer que o ímpio ele vai ser o oposto, né, do justo, o oposto dessa árvore, porque vai dizer: os ímpios não são assim, mas são como a moinha que o vento espalha. A árvore possui raízes, mas a palha ela é levada pelo vento. A árvore ela permanece, mas a palha é instável. A árvore produz frutos, a palha não vai gerar vida. Então, meus irmãos, sem Deus, o homem pode possuir até sucesso no seu exterior, mas ele continuará vazio, espiritualmente, sem fundamento nenhum. Então, quando nós lemos o Salmo 1, nós percebemos que Cristo é o verdadeiro homem desse Salmo 1. Nenhum de nós viveu perfeitamente nesse padrão. Todos nós falhamos, pecamos, nos desviamos, mas houve um que cumpriu perfeitamente os Salmos 1, porque Jesus nunca andou no conselho dos ímpios. Jesus amou perfeitamente a vontade do Pai, Jesus frutificou em toda boa obra, Jesus permaneceu fiel até a morte de cruz. Então, meus irmãos, em Cristo nós recebemos uma vida nova. Em Cristo nós somos capacitados pelo Espírito Santo. Para quê? Para andar no caminho dos justos. Então, que hoje nós possamos nos perguntar: quem tem influenciado nossas decisões? Temos tido verdadeiro prazer na palavra de Deus? As nossas raízes estão profundas em Cristo? Estamos produzindo frutos espirituais? Estamos vivendo pela força do Espírito ou somente pelas circunstâncias? O Salmo 1 não é só um convite para ser uma pessoa melhor, mas é um chamado para permanecermos em Cristo. O mundo vai oferecer muitos caminhos, mas Deus continua apresentando só dois: um que conduz à vida e outro que conduz à perdição. A boa notícia, meus irmãos, é que o Evangelho
nos traz aquilo que Jesus veio fazer, veio estabelecer. Ele veio buscar cada um daqueles que estavam no caminho errado para conduzir ao caminho da vida. Eu estive no caminho errado, mas Jesus me salvou, Jesus me limpou, Jesus me santificou, assim como você que ainda não se decidiu. Jesus hoje está aqui, abrindo a porta para você, batendo a porta do seu coração e dizendo: vem comigo, eu quero te conduzir ao caminho da vida. Então hoje Jesus está chamando homens, mulheres para serem essas árvores plantadas junto ao ribeiro das águas vivas do Espírito Santo de Deus. Quem permanece em Cristo não vai apenas sobreviver, vai florescer, vai frutificar e vai glorificar a Deus. Então, meus amados, estamos hoje nesse sábado, mas talvez você esteja ouvindo num outro dia, num outro mês, não importa. Se a palavra hoje chegou a você, Jesus quer ministrar isso ao seu coração. Então, durante essa semana que vai se iniciar, leia o Salmo 1 todos os dias, mas leia meditando, leia em oração, pedindo ao Espírito Santo que revele ao seu coração quais influências precisam ser removidas, quais hábitos espirituais precisam ser fortalecidos e de que forma você, eu, nós precisamos aprofundar as nossas raízes em Cristo, amém? Então, que cada salmo que nós vamos estudar aqui possa falar profundamente aos nossos corações. Pai amado, Pai querido, louvamos e engrandecemos o Teu nome, porque Tu és maravilhoso, porque Tu és a própria revelação e a Tua palavra é revelação ao nosso coração. Obrigado, Pai, porque Tua palavra é lâmpada para os nossos pés, é luz para o nosso caminhar diário. Senhor, nos ajude a rejeitar os conselhos que nos afastam de Ti e encontrar o prazer na Tua presença todos os dias, Pai. Que a nossa vida seja como as árvores plantadas junto ao ribeiro de águas, firmadas em Cristo Jesus, fortalecidas pelo Espírito Santo. Que possamos produzir frutos que glorifiquem o Teu nome. E que essa nova jornada, Senhor, pelo livro de Salmos, transforme o nosso coração, renove a nossa fé e nos aproxime cada dia mais, cada vez mais da Tua presença, do Teu amor, para transbordarmos, Senhor, o amor de Jesus em nosso lar, na nossa família, aonde estivermos, Senhor. Oramos assim, em nome de Jesus Cristo. Amém, graças a Deus. Amém, queridos. Até o nosso próximo café espiritual e que o Senhor faça brotar mananciais de vida em seu coração enquanto caminhamos por esse livro tão maravilhoso de Salmos. Amanhã, domingo, estaremos na Kingdom Church Niterói pela manhã, também pela manhã na Kingdom Church Maricá e à noite, a partir das 18h30, na Kingdom Church Maricá. Que Deus te abençoe. Visite as nossas redes sociais, se inscreva, deixe aqui o seu comentário de que forma esses salmos ministrou o seu coração. E até amanhã. Te espero amanhã para o nosso próximo café espiritual. Até lá, um beijo no seu coração. Shalom Adonai.